Quero pedir para você que abriu a sua Bíblia no Salmo 139 e pode colocar-se em pé. Vamos fazer essa leitura responsiva deste salmo. Este é um salmo de Davi e o título é Deus onisciente e onipresente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Os irmãos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, Até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que convoco assombrosamente para novo me formar. As suas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram na substância ainda informe, e no meu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasses, recebem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço o ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, a tua palavra está aberta, e nós trememos diante da tua palavra. Deus, queremos que nessa oportunidade, com graça, poder e misericórdia, teu Espírito Santo, Paráclito, que nos foi dado como ajudador, companheiro, nos auxilie, nos ajude, traga iluminação, traga a palavra do Senhor revelada ao nosso coração, que seja Ele a aplicar as verdades que vamos aprender aqui à nossa existência, ao nosso conhecimento e à nossa prática de vida diária, num relacionamento afinado, saudável com o Senhor. Nossa oração, com perdão dos pecados e já de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. Este Salmo de Davi vai apresentar-nos alguns dos atributos de Deus. Sabemos que por ser Deus, Ele tem atributos que são comunicáveis. Por ser Deus, Ele tem atributos que são incomunicáveis. Nesse texto, nós veremos atributos de Deus incomunicáveis, tais como a sua onisciência. Só Deus é onisciente. Só Ele conhece todas as coisas, tais como a sua onipresença.
Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas veremos também um atributo de Deus comunicável, que é a santidade de Deus. A este atributo, Deus também pertence, faz com que a igreja possa experimentar esse atributo, porque Deus nos faz santos, Ele nos separa, Ele nos trata como um povo seu especial, Ele nos liberta do jugo do pecado e santifica a sua igreja. Veremos então, nesse texto, atributos de Deus, e é importante pensar sobre isso, porque Deus, apesar de ser Deus onisciente, onipresente, transcendente, Deus também é uma pessoa, é um ser pessoal, no qual nós nos relacionamos com Ele. E quando nós nos relacionamos com alguém, nós podemos encontrar nas pessoas ao qual nós nos relacionamos qualidades, mas também podemos encontrar nas pessoas ao qual nós nos relacionamos coisas que não são agradáveis, coisas que vão fazer com que a gente se aproxime mais da pessoa, elogie a pessoa e goste de estar com a pessoa, ou coisas que podem contribuir para que a gente se afaste das pessoas e não tenha um relacionamento tão afinado com elas. Mas pensando em Deus, um Deus que é perfeito, um Deus que é poderosamente acima de toda e qualquer outra criatura, um Deus sem nenhuma falha, certamente, quando você hoje, ao término desse culto, tiver maior conhecimento de Deus, mais você vai admirá-lo, mais você vai querer adorá-lo, mais você vai querer entrar numa comunhão, num relacionamento íntimo, afinado com o Senhor. Por isso nós vamos ao texto e vamos ver como Davi apresenta o Senhor para nós. Vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira fala da onisciência de Deus, dos versos de 1 a 6. A segunda parte desse sermão fala sobre a onipresença de Deus, versos 7 a 12. E a última parte do sermão fala sobre o poder e a santidade de Deus, versos 13 a 24. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor, ou nos acompanhe aqui também no telão, onde vamos ver os versos de 1 a 6, vamos caminhar conhecendo quem é esse Deus maravilhoso que nos é apresentado por Davi. Vamos ler juntos a primeira expressão, aonde Davi está se dizendo no versículo 1. Vamos ler juntos? Senhor, tu me sondas e me conheces. O original, onde foi escrito esse texto em hebraico, a palavra sondar e conhecer diz respeito a peneirar. É como se alguém estivesse fazendo uma operação de mineração, de exploração de uma terra, de exploração de uma região, à procura de coisas mais ocultas que não são acessíveis aos olhos, mas que só podem ser acessíveis após tirar algumas camadas que estão impedindo a profundidade do conhecimento daquilo que ali está. É como se alguém estivesse minerando, explodindo uma pedreira para encontrar jazidas escondidas. É como se alguém estivesse perfurando um solo para encontrar petróleo. É como se alguém estivesse nas profundezas dos mares para encontrar relíquias escondidas que não são facilmente acessíveis. Quando o salmista Davi diz: o Senhor me sonda e me conhece, ele está dizendo que Deus perfura o seu coração, penetra a sua alma, vai aonde ninguém jamais pode ir, para ter um conhecimento de Davi que só Deus pode ter. E que nem mesmo Davi tem condição de conhecer a si mesmo como Deus o conhece. Então ele está dizendo para nós, ele está dizendo para o próprio Deus que ele sabe que a sua vida é um livro aberto diante de Deus. Não há nada na vida de Davi escondido dos olhos de Deus, e nem aquilo que Davi conhece está oculto aos olhos de Deus, porque Deus é aquele que sonda, que penetra, que vai no mais profundo da nossa vida, ainda que não conheçamos, mas Deus conhece-nos profundamente como ninguém pode conhecer. Deus sonda e Deus conhece. Esse é um atributo que pertence a Deus. Conhece você como ninguém conhece. Conhece você como nem mesmo você conhece. Deus conhece você plenamente. Deus conhece você profundamente. Obrigado, querido irmão Bilac.
Verso 2, vamos ler juntos, vamos lá? Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A onisciência de Deus, que profundamente conhece você como ninguém, como nenhum psicólogo, como nenhum psiquiatra, como nenhum psicanalista, como nenhum neurologista, como nenhum médico. Esse Deus conhece você como ninguém conhece. Ele ainda na sua onisciência não se limita ao conhecimento pleno e profundo, mas esse Deus conhece o que se passa com você diariamente. Todos os dias da sua existência, cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano, Deus conhece tudo aquilo que você faz. Ou seja, Davi está dizendo, quando eu me assento e quando eu me levanto. Ou seja, tudo que eu faço, Deus conhece. Deus continua, diz Davi dizendo, Ele conhece os meus pensamentos, ainda que ninguém saiba o que você pensa, Deus sabe aquilo que está no mais oculto da sua mente. Continua Davi dizendo, Deus conhece todos os meus caminhos, todos os lugares que Davi já foi, toda a planta do pé onde Davi colocou os seus pés, Deus conhece aonde Davi passou, tudo que ele fez. Deus conhece todas as palavras que Davi falou, aquelas que ele disse e aquelas que veio à boca e ele engoliu e não quis falar. Todas as palavras que estavam ali em relação a Davi, Deus conhece tudo. A vida de Davi é, no profundo da alma e no seu dia a dia, um conhecimento pleno que Deus tem da sua própria vida. Perguntamos aos irmãos então, qual é a implicação de sabermos que Deus é um Deus assim, onisciente, que nos conhece de tal maneira, que sabe a hora que você levanta e a hora que você deita, sabe a hora que você levanta e aquilo que você vai fazer durante o dia. Ele está te acompanhando, Ele está vendo, Ele está com você. Quais as implicações para vivermos diante de um Deus assim, onisciente? Saber que Deus nos conhece de forma tão íntima, de forma tão plena, deve nos encorajar a viver uma vida de santidade, uma vida de honestidade, uma vida de verdade, não de mentiras, uma vida de retidão diante do Senhor. Saber que Ele é onisciente deve provocar em nós essa vontade de viver assim diante do Senhor. Irmãos, como é difícil para o ser humano viver com Deus nesta dinâmica de vida. Muitos de nós queremos esconder coisas, muitos de nós queremos fazer coisas que sabemos que outros não aprovam. Muitos de nós aprovam pensamentos e palavras que nós sabemos que são reprovados por Deus. Mas nós agora temos diante do Senhor uma verdade. Ele é onisciente, conhece-nos plenamente, mas se esse Deus onisciente nos conhece não para nos punir, não para nos tratar como se fôssemos pessoas ruidosas, mas esse Deus nos conhece para demonstrar para com cada um de nós o seu maravilhoso amor, o seu perdão, a sua graça. Por isso Davi não tem medo de dizer: Senhor, Tu me sondas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo a meu respeito, os meus pensamentos, os meus passos, o Senhor conhece tudo a meu respeito. Eu não tenho medo de dizer que o Senhor é o Deus que me conhece, porque conheço também que o Senhor é um Deus amoroso, preocupado para cuidar da minha vida. E portanto eu devo buscar andar diante do Senhor em santidade, verdade e retidão. Versículo 5, pois os versículos adiante relatam aquilo que nós acabamos de falar. Versículo 2, já lemos. O 3 diz: esquadrinhas o meu andar e meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Acabamos de falar aqui. Ainda a palavra não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces. A palavra vem, e aquela que não chegou à língua também. Agora o versículo 5, Davi vai apresentar algo novo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim coloca a sua mão. Aqui Davi começa a dar os primeiros lampejos sobre a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, Ele está ao seu redor,
Ele está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, à frente, atrás, acima e abaixo. O Senhor, como um escudo, se faz como uma redoma e coloca você no centro. Ele cerca você. E por que Deus cerca você? Ele cerca você como uma redoma. E o que faz a redoma com alguém que está ali dentro? A redoma serve como um escudo, uma proteção. Alguém só pode penetrar alguém que está dentro da redoma, furando o bloqueio, furando a redoma e trazendo mal. Não é assim que a palavra de Deus nos diz a respeito do Senhor, que Ele é um escudo e que Ele é um broquel, e que o Senhor nos coloca nos braços para nos proteger, e que o maligno não pode tocar naqueles que são do Senhor. Davi reconhece que essa forma de Deus cercá-lo por todos os lados é porque Deus quer protegê-lo, Deus quer livrá-lo do mal, Deus quer abençoá-lo, Deus quer fortalecer, animar e ajudar Davi na sua caminhada. Mas esse Deus que cerca, esse Deus que protege, às vezes faz isso também para nos disciplinar, para nos colocar diante dele na condição de pecadores, para podermos então confessar o nosso pecado, e nessa redoma de amor, de disciplina, nós vamos crescendo e crescendo e crescendo na presença do Senhor. O que este conhecimento acerca de Deus traz ao nosso coração? Vamos ver o versículo 6, que está escrito aí. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não posso atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Saber que Deus é onisciente, saber que Deus nos cerca para nos proteger, sabendo que Deus nos ama de tal maneira, provoca em Davi um sentimento. Quando você estuda teologia, você se depara com vários teólogos famosos na história da cristandade. Um deles é Rudolf Otto, conhecido como aquele que tem uma frase ou desenvolve uma tese do encontro do homem com o luminoso. Ele chama a relação do homem com Deus do encontro do homem com o luminoso. Ele descreve assim, o teólogo Rudolf Otto diz: diante da experiência com o luminoso, nós ficamos fascinados, nós ficamos reverentes e tão apequenados diante da tamanha grandeza que é aquele que nos ilumina. Então Rudolf Otto tem o mesmo sentimento de Davi. Diante do conhecimento do Deus onisciente, do Deus que me guarda, eu fico extasiado. Davi usa a palavra, o conhecimento que eu tenho de Deus é algo maravilhoso, é grande demais, sobremodo elevado, eu não consigo atingir. Diante desse Deus, provoca no coração de Davi, do Rudolfo Otto e do nosso também, a fascinação. Estarmos boquiabertos diante de um Deus que nos conhece como ninguém, de um Deus que faz questão de nos ladear, nos guardar, nos proteger, diante de um Deus que trabalha para que possamos cada dia mais sermos melhores na tua presença. Até aqui Davi nos ensinou sobre a onisciência de Deus. Até aqui Davi nos revela que esse Deus que é poderoso, onisciente, quer caminhar com a gente, nos guardando. E a partir dos próximos versos de 7 a 12, Davi vai apresentar um Deus como um Deus onipresente, que está em todo lugar. Bíblia aberta, versículo 7. Vamos ler juntos? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi aqui faz uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É a pergunta que você não precisa responder. Você pergunta já sabendo a resposta. Ele está dizendo, para onde eu posso ir onde Deus não está? Para onde eu posso me esconder que Deus não me encontre? Para onde eu vou que Deus não esteja presente? O desejo de Davi aqui é de fugir da presença de Deus, e que poderia ser motivado pelo temor do castigo. Porque Davi sabe que Deus é um Deus santo, e para vivermos em comunhão com Deus, precisamos viver uma vida santa. Então Deus disciplina os seus filhos porque ama. Se não há disciplina quando eu vivo no pecado, isso mostra desamor de Deus para comigo.
Quando o pai e a mãe vê um filho fazendo algo errado, vai colocar a mãozinha no fogo, ou vai entrar em perigo, para o filho aquilo está certo, mas para o pai e a mãe está errado, eles chegam para o filho e brigam com o filho, ralham com o filho, não faz isso, não vai para cá, dá um tapinha na mão, disciplinando o filho, porque isto é amor. Deus também é amor e nos disciplina. Quem sabe aqui, Davi está tentando fugir da presença de Deus, porque ele está vivendo um momento de pecado, está com temor de que Deus possa realmente discipliná-lo. Mas a disciplina de Deus, nós sabemos em Hebreus 12, é sempre boa. A princípio pode parecer ruim, mas quando Deus nos disciplina é amor, para nos conduzir num caminho melhor. Ou então ele está fugindo simplesmente porque ele está espantado com Deus, com a grandiosidade de Deus, com aquilo que ele viu, e trouxe ao seu coração um espanto tão grande que ele não consegue ficar perto da grandeza e da santidade que há em Deus. Vamos pensar, imaginar que hoje está chovendo muito. Imagine agora, viaje na sua mente, lá fora está chovendo muito, e de repente dá aquele relâmpago. O que você faz? Você fica com medo. Tomara que eu não chegue perto daquele... Tomara que o relâmpago não venha perto de mim. Eu não quero me aproximar dele. Certamente, veja a grandiosidade do relâmpago e que traz em nós um temor no coração e nos leva a fugir. Grandes coisas acontecem ao nosso redor e nos espantam. Na grandeza de Deus, pode haver em nós um espanto. E a gente tende a ficar com receio, com medo e tentar fugir da presença do Senhor. Mas Davi descobre que não há onde ir, que não há lugar nenhum que ele possa ir aonde Deus não esteja. Versos 8 e 12, vamos ler? Versículos de 8 a 12. Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Se isso é verdade acerca de Deus, se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, deve-nos agora trazer ao coração, devemos trazer uma pergunta para um grande mal que acontece na sociedade hoje. Em que momento você, meu irmão, em que momento você, minha irmã, está sozinho? Quando você está na sua casa passando por alguma luta, dificuldade. Quando você está no seu trabalho enfrentando situações adversas. Quando você está no seio da igreja e assim você se sente tão solitário. Em que momento da sua vida você pode dizer, eu estou sozinho? Qual momento? Nenhum momento você está sozinho. Deus está presente com você todas as horas. Em qualquer lugar, em qualquer situação, na altura, na profundidade, no abismo, nos mares, na luz, nas trevas. Davi diz, eu nunca estou sozinho. Onde quer que eu esteja, Deus está também. Deus está onde quer que eu vá. Eu preencho apenas uma pequena parte, uma pequeníssima parte do espaço do universo. Deus preenche todo o universo, Ele é maior do que o próprio universo. Ele está onde quer que eu esteja. Ele não se move comigo, mas eu me movo em Deus. Atos 17, 28, Lucas diz assim, nele, em Deus nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Deus está aonde quer que você possa estar. E Davi tem essa experiência, essa revelação, esse conhecimento de Deus, o Deus onipresente. Qual a implicação de sabermos que Deus é onipresente? Qual a implicação? Se isso é verdade, a compreensão da onipresença de Deus deve nos trazer conforto, deve nos trazer segurança, pois Ele está presente conosco.
não importa aonde nós formos, não importa em qualquer situação estejamos, Deus sempre está presente. Deve trazer conforto e segurança. Quando você sair pelas ruas, quando você estiver na sua casa, qualquer lugar que você vá, saiba, Deus está com você. Terceiro ponto desse texto, desse sermão, é o poder e a santidade de Deus, que vamos ler agora a partir do verso 13. Leia comigo, versículo 13 ao verso 24. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aleluia. O poder de Deus, aqui retratado por Davi, é poder daquele que é o agente, que é a fonte orientadora e também ativa da formação da vida. Deus deu ao homem o poder, lá no Éden, de poder crescer e multiplicar. Mas Deus não fez isso ao homem e o deixou isolado desta atividade ou desse preceito. Mas Deus disse que Ele mesmo participa da geração de uma vida. Quando um óvulo é fecundado, Deus está presente. Deus está ajudando, Deus está de alguma forma influenciando e participando da vida que é gerada no ventre de uma mulher. Assim então nós podemos perceber que é óbvio que o salmista sabe que ele mesmo foi formado no ventre da sua mãe por obra e vontade de Deus. Cada vida que existe é obra e vontade de Deus. O Deus que conhece plenamente, nossa ciência continua tateando na busca pelo conhecimento e nunca encontrará uma resposta a tais mistérios de Deus, que são tão grandes. A ciência continua buscando respostas para isso, mas Deus é poderoso, então a criação do homem ainda é algo misterioso para o homem, mas tão claro, revelado na Bíblia. É Deus que participa de tudo isso, essa maravilhosa formação, a geração de uma vida no ventre de uma mulher. E mais uma vez, e sempre Davi se vê extasiado ao pensar a respeito do poder maravilhoso de Deus para com ele, para formar vida no ventre de uma mulher. Ele diz assim então, que esses pensamentos de Deus, a manifestação de Deus, são algo tão maravilhosos e tão grandes que ele compara aos grãos de areia da praia. Senhor, o teu pensamento para comigo, aquilo que o Senhor tem de projetos para mim, são coisas tão maravilhosas e tão grandes que eu contaria e não conseguiria chegar ao final, porque eles são tão grandes como os grãos de areia da praia, e isso traz para mim então algo maravilhoso. Ele diz, eu fico estupefato, eu fico maravilhado, isso traz para mim uma alegria no coração. Se eu contasse, jamais poderia chegar ao fim, porque os pensamentos do Senhor são maravilhosos, maravilhosos. E quais são as implicações, meus irmãos, para reconhecer que Deus é aquele que gerou você no ventre da sua mãe? O que você pode trazer como verdade para a sua vida? Se isso assim é a forma que você acredita na Bíblia, que é a palavra inspirada por Deus, você deve saber uma coisa, que cada um de nós é obra-prima das mãos de Deus. Você não é obra do acaso. A sua vida não é uma construção que acontece no encontro de um homem e de uma mulher. Você é obra das mãos e da vontade do Criador. Você está aqui porque Deus quer que você esteja.
Você é um ser porque Deus formou você no ventre do seu pai e da sua mãe. E Deus tem, da sua mãe, e Deus tem um projeto para você. As obras, os pensamentos de Deus são muito maiores do que você pode imaginar. E Davi diz, poderia contar e contar, nunca iria encontrar um limite para aquilo que Deus tem de pensamentos para mim. Então Davi, com essa expressão, ele se regozija, ele adora, ele louva, ele enaltece a Deus, porque reconhece que ele é fruto da vontade e da agência de Deus na formação da sua vida no ventre da sua mãe. E por último, dos atributos de Deus, nós vamos ler agora os versos 19 a 24, que nos fala deste atributo que nos é comunicado, que é o atributo da santidade. Esse mês de agosto, temos muitos irmãos fazendo aniversário. Eu gostaria que você refletisse sobre esse salmo, pensasse sobre Deus, sobre esse ano que o Senhor está dando a você, na sua onisciência, na sua onipresença, no seu poder de formar você como obra-prima das mãos do Senhor. Você não é obra do acaso, você é um projeto de Deus. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, maiores do que o grão de areia, e você pode confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos ler agora esse último atributo de Deus, que é a sua santidade, versos 19 a 24. Vamos juntos? Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em sua onisciência, Deus conhece todos os homens, conhece o profundo de cada um, conhece o profundo da sua alma, conhece o seu dia a dia, conhece a sua igreja como ninguém, mas Deus também, em sua onisciência, conhece o profundo e o dia a dia dos homens maus, dos homens sanguinários, dos homens que falam contra Deus, dos homens que se rebelam contra a palavra de Deus, dos homens que insidiosamente se levantam para proferir palavras odiosas ao nome do Senhor. Em sua onipresença, Deus é a própria testemunha ocular a respeito das terríveis coisas que os homens maus estão fazendo, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, e aonde há um homem praticando maldades, Deus também ali está, para ser Ele mesmo testemunho ocular dos feitos odiosos da sociedade odierna, dos feitos abomináveis aos olhos do Senhor. Davi, ao terminar esse salmo, Davi de forma alguma está ou quer estar de mãos dadas a estas pessoas que praticam o mal. Ele diz, Senhor, eu não quero andar com eles, eu não quero ser como eles, eu não quero aprovar e não aprovo o que eles fazem. Pelo contrário, eu tenho no meu coração um sentimento ruim para com as coisas que eles fazem e o que eles fazem. Não quero, Senhor, não quero ser como eles, não apoio, não caminho com eles. Davi não faz alianças com essas pessoas, não concorda com elas, pelo contrário, Davi se aparta desse convívio com gente que faz tudo para afrontar o nome do Senhor. Diante disso, Davi termina esse salmo com uma oração. A expressão que Davi usa aqui é a mesma que ele usou no início do salmo, lembra? Davi começa o salmo dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Agora Davi termina o salmo orando com a mesma expressão. Ele diz, Senhor, sonda-me, Senhor, sonda-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Ao descobrir a revelação de Deus a respeito dos seus atributos, onisciência, onipresença, poder para criar o homem e santidade, o que vai ao coração de Davi ao descobrir essas coisas?
Davi revela uma total preocupação que ele tem para ser aprovado por Deus. Sonda-me, Senhor. Vê se há alguma coisa aqui que não te agrada. Vê se há alguma coisa aqui que o Senhor não aprova. Tira de mim, purifica-me, transforma o meu ser. Para ser aprovado por Deus, o homem precisa ter a humildade de reconhecer que nele pode haver alguma coisa que Deus não está concordando. E ele humildemente se coloca diante de Deus. Ele pede socorro ao Senhor, confiante de que esse Deus onisciente, onipresente, poderoso e santo é um Deus amoroso, para perdoar, para transformar, para mudar a vida de qualquer pessoa. Davi está dizendo: diga-me, Senhor, o que o Senhor acha de mim? Diga-me, Senhor, se há algum pecado que eu não confessei. Diga-me, Senhor, se há alguma falha que eu não conheço. Diga-me, Senhor, se há um mau hábito, uma má disposição. Senhor, eu quero te agradar, eu quero estar na sua presença. Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, transforma a minha vida, santifica-me, me torna santo, porque somente assim eu posso andar com um Deus que é santo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E assim Davi termina este salmo com esta oração. O Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus poderoso e santo é o nosso Deus. Nos conhece e está conosco, nos santifica e quer que nos alegremos nele, na beleza do seu ser, na beleza da sua santidade. Assim como Davi ficava fascinado com a grandeza de Deus, nós também devemos nos alegrar nele e fazer a mesma oração de Davi. Sonda-me, Senhor. Que aqueles que estão aniversariando possam cada vez mais se aprofundar e se fascinar com Deus no dia do seu aniversário. Que você cada dia mais fique contente, maravilhado, estupefato, como Davi ficou, maravilhado com a grandeza desse ser, Deus onipresente, onisciente, que te formou, que te ama, que te santifica, e que você se alegre nele, mas que também possa ser esta sua oração. Sonda-me, Senhor. Eu quero estar sempre agradando em primeiro lugar a Ti. Sonda-me, Senhor. Vamos orar nessa oportunidade, vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus, porque nós reconhecemos teologicamente que nós só conhecemos a Deus se Ele se revelar a nós. Não há como o homem pecador limitado conhecer a Deus se Ele mesmo não se revela. E Deus se revela a nós na sua teofania, que é a sua palavra. Passamos hoje a conhecer mais de Deus, e que esse conhecimento nos leve a adorá-lo, a amá-lo, a desejar caminhar com Ele, não ter medo de ir para a luz, para sermos transformados e abençoados pelo Senhor. Vamos orar, curva a sua fronte e vamos cada um de per si colocar a vida diante do altar do Senhor. Senhor, a Tua igreja está quebrantada, compungida, com corações contristados diante da Tua santa e bendita presença. Estamos orando, Senhor, a Ti, em nome de Jesus, para louvar, engrandecer, bendizer, glorificar o Teu nome, pelo ser que Tu és, incomparável. Não há ninguém que se compare a Ti. Obrigado por sabermos, na Tua palavra revelada, que Tu és onisciente. O Senhor nos conhece como ninguém. Aquilo que somos lá no profundo do nosso ser. O Senhor conhece todos os nossos passos, palavras, pensamentos, ações, todos os minutos, segundos da nossa história, da nossa vida. O Senhor conhece plenamente. Esse conhecimento que o Senhor tem a nosso respeito traz a nós, ó Deus, um profundo louvor da alma, porque o Senhor não nos conhece para o mal, o Senhor não nos conhece para nos destruir, o Senhor não nos conhece para nos denegrir, o Senhor não nos conhece para nos condenar, mas o Senhor nos conhece para nos amar.
para nos socorrer, para nos transformar, para nos ajudar. Por isso, reconhecemos que a ciência tem dado a nós homens a capacidade de aprofundarmos na alma humana, mas ninguém pode conhecer tanto do ser humano na sua individualidade. Ninguém pode acompanhar o ser humano no seu cotidiano, senão o Senhor. Por isso, Deus, a nossa alma, a nossa vida está diante de Ti nesta hora como um livro aberto, para que o Senhor possa trabalhar em nós, para sermos cada vez mais aprovados pelo Senhor, que como vaso na mão do oleiro, possamos entrar agora na Tua presença, para que as Tuas mãos poderosas venham nos ajudar, nos transformar, fazer de cada um de nós vasos de honra para a glória do Senhor. Obrigado porque conhecemos na palavra que o Senhor é onipresente, naqueles momentos em que nos sentimos afligidos, em perigo, sozinhos, desanimados, pensamos que não há ninguém ao nosso redor para nos confortar, nos consolar, nos animar, nos estimular a vida, para nos guardar do mal. Senhor, que esse pensamento, que essa falácia, que essa mentira caia por terra nessa noite em nossos corações, e tenhamos a cada manhã que nós acordamos, possamos lembrar da Tua palavra, onde o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa existência, e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senhor, nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor ocupa todo o espaço do universo. O Senhor é maior do que a própria criação. O Senhor é Espírito, o Espírito do Senhor ocupa todos os lugares. Em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos. Ó Deus, que esse pensamento, essa realidade seja aplicada ao coração de cada um de nós. Nunca estamos sozinhos, o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Senhor, por esse conhecimento. Obrigado pelo conhecimento do Teu poder. Muitas vezes a nossa convivência familiar, aquilo que nós ouvimos ou experienciamos dentro da família, pode nos dar a impressão de que não somos amados, de que não somos bem-quistos dentro do seio familiar, que não era a hora do nosso nascimento, que somos rejeitados, reprovados dentro da própria família. Senhor, nós queremos hoje, pela Tua palavra, entender, nós não somos obra do acaso, nós somos obra do projeto e da vontade de Deus. O nosso valor não é dado pelos homens, o nosso valor não é dado pelas circunstâncias, o nosso valor está na cruz de Cristo, que morreu por nós para dar-nos o valor. O nosso valor está em Deus, que nos deu vida para vivermos uma vida para adorá-lo e gozá-lo para sempre. Por isso, Senhor, não nos deixe enganar, o nosso valor está no amor que o Senhor manifestou para conosco na nossa formação no ventre da nossa mãe. Somos um projeto de Deus, somos da vontade de Deus e queremos viver para a glória de Deus. Senhor, aprendemos na Tua palavra que o Senhor também é santo, e Davi não quer andar de mãos dadas, ele não quer fazer alianças, ele não quer viver no pecado e praticando maldades como os homens ao seu redor estavam fazendo. Por isso ele pediu ao Senhor, no término do salmo, a sua oração: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, conduze-me, ó Deus, pelo caminho eterno. Santifica-nos nessa hora, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê capacidade para reconhecer o pecado, para reconhecer a tentação e para vencer a tentação, vencer o pecado. Que pensamentos não venham povoar a nossa mente, que palavras não saiam da nossa boca, que atitudes não sejam essas das nossas mãos. Nada possa acontecer que venha ferir o coração de Deus, que seja contrário à vontade de Deus, que venha entristecer o Espírito Santo. Que o Senhor nos faça viver uma nova vida, para que sejamos agradáveis, acima de tudo, aos olhos do Senhor. Vê se há em nós, vê se há em mim
algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Abençoa os irmãos que aniversariaram, aqueles que vão aniversariar durante o mês de agosto, que sejam alcançados pela maravilhosa graça do Senhor e que a palavra do Senhor seja poderosa na vida de cada um deles, assim a nós que aqui estamos e aqueles que estão nos acompanhando nessa live, nessa transmissão. Obrigado, Senhor. Oramos com gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém.